outros. Before I came up here, Antes de eu vir para cá, I was trying to talk to my wife, estava a tentar conversar com a minha esposa and she was getting really mad at me. e ela estava a ficar brava comigo. So apparently we need to go Então to acho this que seminar é preciso nós irmos a esta aula também. No, it's not just for, it's for all marriages, whether you're good, bad, great, awesome, doesn't É matter. para todos os casamentos, não importa se tens um bom casamento ou um mau casamento, é para todos. So we'll probably be having them 3, 4, 2 times a year. I'm trying to talk to the couple that led it. Então é muito provável que vamos ter esta aula uma ou duas vezes por ano. Ainda estamos a falar com o casal sobre a organização disto. But we would like to have someone trained here to do the seminar, and we can just have it here whenever we want. Mas gostaríamos de ter alguém aqui para dar a aula, assim não é preciso viajar para outra igreja. Então, So speaking of marriages, falar sobre casamentos. that's going to be our big topic today. Este é o nosso grande tema para hoje. So please open to Genesis chapter 24. Então, por favor, abrem as vossas Bíblias para Gênesis capítulo 24. And as you get there, E enquanto vocês estão a chegar lá, I'm going to tell you a phrase eu vou dizer para vocês uma frase that you probably don't know, I would guess. que provavelmente vocês não sabem, eu iria adivinhar. To be honest with you, I wish I didn't know this phrase. E para ser sincero, eu queria não saber desta frase. I think I learned it from my youngest, Victoria. Acho que aprendi esta frase da minha filha mais nova, Victoria. It's called a meet cute. Chama-se encontro fofo. It's the story of how you met your spouse. É a história de como tu conheceste o seu esposo ou esposa. So for example, Então, por exemplo, Daniel and Elizabeth. O Daniel e a Elizabeth. We heard their meet cute story Ouvimos recently. a história do encontro fofo delas. And if I'm not mistaken, Se eu não estou enganado, so they worked together. eles trabalham juntos. I think Daniel winked at her. Eu acho que o Daniel piscou a ela. If I'm not, I think that's right. Yeah. George and Elna O Jorge e a Elma also have a neat meet cute. também têm uma história sobre encontro fofo. Ballroom dancing, was it? Ballroom dancing. Ballroom dançar. dancers. Ballroom. I don't know about. Fancy dancing. É a fazer uma dança chique, basicamente. And my own meet cute story with my wife, E a minha própria história de como eu conheci a minha esposa. we were at a church event Estivemos num retiro ou um evento de igreja in the mountains of California. nas montanhas de Califórnia. It was for like university-aged people, E era para pessoas que estavam na universidade, daquela idade, and we didn't know each other. e nós não conhecemos um ao outro. And it was for I think there was like 80 of us that were part of this conference Eu acho que havia 80 de nós que fizeram parte desta conferência, or retreat. ou retiro. And the Holy Spirit kept on making us run into each other. E o Espírito Santo continuava a guiar os nossos caminhos a cruzar. Either that or she was following me around. I'm not sure. Era isso ou ela estava a seguir-me, ainda não tenho I'm not sure which certeza. one it was. Ainda não tenho certeza. But we kept on everywhere we would go, and it's a big place. We just end up being in the same place together. E era um lugar grande, mas qualquer lugar que nós fomos, sempre encontramos-nos. She thought I talked funny Ela achava que eu falava engraçadamente, because I had a slight southern accent from being in Arkansas. porque eu tive sotaque de estar num estado que se chama Arkansas, é no sul. I don't think so. É bem provável que ele teve grande sotaque. I talk normal. But we ended up talking and talking and talking. Mas já acabamos por nós a conversar e conversar e conversar. And then 11 and a half months later, we were married. Depois, 11 anos e meio mais tarde, meses mais tarde, casamos. So why do I mention this? Então por que eu Meet estou a falar cute de estas coisas de encontro povo? Because that is our story in Genesis chapter 24. É porque isso é a nossa história em Gênesis capítulo 24. So it's a very big chapter. É um capítulo muito grande. And we're going to read it all twice. So get ready. That's not what you told me. We got to translate first. Ele está a dizer que vamos ler o capítulo inteiro 2 vezes, mas não foi isso que prometeu a tradutora.
No, okay. So in the middle of the chapter, it's going to tell the same story twice. So we will kind of just sum up that part. Então, ao meio da história, vai contar a mesma coisa outra vez, portanto, vamos resumir essa parte. And I'll mention what the slight difference is. E depois eu vou falar sobre quais são as diferenças. But there's going to be things I'm going to be pointing out along the way Mas vai haver coisas que eu vou destacar ao longo do caminho, that are very symbolic. que são simbólicos. And there's something called typology in the Bible. E há uma coisa que se chama tipologia na Bíblia. And chapters 22, 23, and 24 are full of it. E os capítulos 22, 23 e 24 estão cheios desta tipologia. And they paint one big prophetic picture. Eles mostram uma grande imagem profética. And I'll mention that at the end. E vou falar mais sobre isso no final. All right. So everybody stretch their eyes Então comecem a passar para alongar os vossos olhos, because we're going to be reading a lot. porque vamos ler muito. Let's pray. Vamos orar. Father, just thank you for this time in your word. Pai, te demos graça por este tempo na sua palavra. And Lord, as we look at this story E, Senhor, enquanto olhamos para esta história, and look at the symbolism in this story, e olhamos para os símbolos na história, I pray they would have an impact on our lives. eu oro que isto terá um impacto nas nossas vidas. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Verse 1. Versículo 1. Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoará. So this is a perfect summary of the life of Abraham. Então, este é um resumo perfeito da vida de Abraão. The Lord had blessed him O Senhor tinha-o abençoado in all things. em todas as coisas. And we've been following the life of Abraham for some time. E por algum tempo já estivemos a seguir a vida de Abraão. And we've seen some of the challenges he went through, E vemos alguns dos desafios que ele passou por, some of the things he's experienced, algumas das coisas que ele experienciou, some of them because of his own fault. alguns deles é por sua culpa, But at the end of his life, mas no final da vida, he could say, The Lord has blessed me. ele podia dizer que o Senhor tem-me abençoado. It's a very interesting and important statement É uma frase, uma declaração interessante e importante. that we'll look at later. E vamos ver isso mais tarde. Okay, verse 2 to 4. Versículos 2 a 4. So Abraham said to the oldest servant of his house, who ruled over all that he had, Please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, and you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell, but you shall go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa e juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. So now really want you to pay attention to what's happening. Agora eu quero que vocês prestem atenção ao que é que está a acontecer. Abraham Abraão is saying to his servant, está a falar para o seu servo. we know his name. Nós sabemos o nome deste servo. We saw it back in chapter 15. Vimos o nome dele em capítulo 15. But here he's unnamed. Mas aqui ele fica sem nome. Why is he not named? Por que ele não tem nome aqui? I would suggest to you that it's on purpose that he's not named. Eu ia dizer para vocês que é de propósito que o nome dele não está colocado aqui. So picture this. Então imagine isto. The father O pai is asking his unnamed servant está a pedir o seu servo sem nome to go find a bride for his son. para buscar uma noiva para o seu filho. That's the start of our story. Essa é a começo da nossa história. The unnamed servant is commissioned Este servo é comissionado by the father pelo pai to find a bride for Isaac, para encontrar uma esposa para o Isaac, his son. o seu filho. And in chapter 22, E em capítulo 22, he's called his only begotten son, ele é chamado o seu filho único, which is very interesting que é muito interessante, because we know he has another son, Ishmael. porque nós sabemos que ele tem um outro filho, Ismael. So just understand that. Então, entendem isso? The father O pai
He's using an unnamed servant a usar servo sem nome to find a bride for para his son. buscar uma noiva, uma esposa para o filho. And they had an interesting way of striking a deal or shaking hands. E eles tiveram uma maneira interessante de fazer um acordo. Like, I guess he had to sit on his hand, or Acho que ele tinha que assentar na mão, coisa assim. shaking hands is way better. Ah, apertar a mão é bem melhor. So that's how he made a deal with him Então ele fez um acordo com ele. that the servant would go get a bride for his son Que este servo ia buscar uma esposa para o filho out of the land that they're currently in, out from the promised land, na terra prometida. outside the promised land. Fora da terra prometida. Because it's just part of the imagery and the symbolism. E faz parte dos símbolos e da imagem que temos. In the context, he doesn't want his son to marry one of the women in the land because they're not good. E no contexto, o Abraão não quer que o seu filho casa com um dos mulheres da terra porque eles não eram mulheres bons. Verse 5 and 6. Versículos 5 e 6. And the servant said, "Perhaps the woman will not be willing to follow me into this land. Must I take your son back to the land from which you came?" But Abraham said to him, "Beware that you do not take my son back there." O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. So the servant is getting a clarification. Então o servo está a receber uma clarificação. What if I go there? E se eu for para lá? And she says, "I'm not going back there. Ele responde: eu não vou para ali. Should I take your son there, to that place?" Devo levar o seu filho para aquele lugar. And Abraham says, E Abraão fala: "Under no circumstances de qualquer circunstâncias, is my son to leave this land." é para levar o meu filho a essa terra. Verse 7 to 9. Versículos 7 a 9. The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, "To your descendants I give this land," he will send his angel before you, and you shall not take a wife for my son from there. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Only do not take my son back there. So the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swore to him concerning this matter. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. So two things to point out quickly. Duas coisas para reparar rapidamente. Abraham had faith. Abraão tinha fé. He said that the angel of my God will go before you. Falou que o anjo do meu Senhor, do meu Deus, estará à frente de ti. And the bride had to be willing to come. E a noiva tinha que ter a vontade para vir. It was not by coercion or being forced. Não era para ser ela forçada. The bride has the choice, and that's important to our story. A noiva tem uma escolha e isso é importante para a nossa história. Verse 10 and 11. Versículos 10 e 11. Then the servant took 10 of his master's camels and departed, for all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor. And he made his camels kneel down outside the city by a well of water at evening time, the time when women go out to draw water. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Nahor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. So he brings 10 camels. Então ele traz 10 camelos. Ou leva 10 camelos. That's a lot of camels. Isso é muito camelo. And in that culture, E naquela cultura, the more camels you had, the richer you were. a mais camelos que tu tinhas, a mais rica tu eras. So he's showing that the servant is showing that whoever he serves is wealthy. Então o servo está a mostrar que o senhor dele é rico.
This is a true story E isto é uma história verdadeira that I'm about to tell you. que eu estou prestes a vos contar. I knew a girl that was in the military, Eu conhecia uma mulher que estava no militar and when America was doing stuff in the Middle East years ago, e anos atrás, quando os Estados Unidos esteve presente no Médio Oriente, a man went to her superior officer homem foi ao superior officer, ao seu comandante, and offered 2 camels to marry her. e ofereceu 2 camelos para casar com ela. 2 camels. 2 camelos. This servant has 10. Este servo aqui tem 10. So camels are important. Então, camelos são importantes. But the servant is smart. Mas o servo é esperto. Notice where he goes. Reparem por onde ele foi. After a long time of traveling, Depois de longo tempo a viajar, he goes to a certain location at a certain time. ele vai para uma certa local num certo tempo. At the well. Ao poço. At what particular time at the well? E a que horas ele foi para lá? When the women come out to draw water. O tempo quando as mulheres iam buscar água. So he's thinking, Então ele está a pensar. where is a good place to find a bride for my master's son? Onde é um bom lugar para encontrar uma esposa para o filho do meu mestre, ou do meu senhor? You know, like where do you meet a good woman these days? Onde é que tu encontras uma boa mulher estes dias? At the well. No poço. At this Ao time. poço. Naquela hora. And when they're coming out to draw water. E quando eles estão a vir para buscar água. So he places himself in a strategic location. Então ele coloca-se numa local destino. Verse 12 to 14. Versículos 12 a 14. Then he said, O Lord, God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Now let it be that the young woman to whom I say, please let down your pitcher that I may drink, she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed to your servant Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu dizer, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. So he prays Então ele ora. a very specific prayer. Aí ele faz uma oração muito específica. He said, Lord, Senhor, let the woman be deixa que a mulher seja the one that not only offers water to me, aquele que não oferece só a minha água, but also to the camels. mas também oferece água aos camelos. Well, remember how many camels he has? E lembrem-se quantos camelos eu tinha? 10. 10. Do you know how much water camels drink? E sabem quanta água os camelos bebem? A lot. Muito. So it's like a very big test. Então é um grande teste. And you think, do guys really do that? E posso estar a pensar, homens realmente fazem isso? Yes. Sim. How do I know? Como é que eu saiba? Because I did that to Diana. Porque eu fiz isso com a Diana. Not with camels, though. Não foi com os camelos. We were at this retreat that we met at. Estivemos no retiro onde nos conhecemos. The night before, we went on a long walk and talk. E a noite antes de irmos para antes de termos uma conversa longa, numa caminhada longa. And at the breakfast line the next day, E ao pequeno almoço no próximo dia, I said, I wonder if she likes me. eu estava a pensar, será que ela gosta de mim? So I'm going to put her to the test. Vou fazer um teste. I'm going to turn my back to her Vou virar as costas para ela and see if she comes up and says hi to me. e ver se ela vem dizer olá para mim. Now, it's not the greatest test, of course, Não é o melhor teste, but it's a little test. mas é um teste pequeno. And it worked. E funcionou, resultou. She went up and said hi. Ela vinha a mim para dizer olá I'm like, oh, she likes me. e pensei, ela gosta de mim. So the servant does a test as well. Então o servo faz um teste também. And it's a little bit more extravagant than my test was. É um teste maior que o meu foi. O meu. Verse 15. Versículo 15. And it happened before he had finished speaking that behold, Rebekah, who was born of Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with her pitcher on her shoulder. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho
de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo na ombra o seu cântaro. So as he was praying, Então, enquanto eu estava a orar, he hadn't finished praying yet. ainda não tinha terminado de orar, All of a sudden, Rebecca comes. de repente chega a Rebeca. And the writer of this story, E o escritor desta história, most likely Moses, que provavelmente foi o Moisés, gives us information as a reader dá-nos, como leitor de informação, that the servant does not have yet. que o servo ainda não tinha. That Rebecca meets the criteria. Que Rebeca combina no... She's part of Abraham's family. que Rebeca, ela faz parte da família de Abraão. I think she would be his great niece, Acho que ela seria uma bisneta dele. his brother's granddaughter. A neta do irmão. So we know that information, Então, nós temos essa informação. but the servant still doesn't know yet. Mas o servo ainda não sabe disso. But as she's praying, Rebecca shows up. Mas enquanto ele está a orar, a Rebeca chega. 16 and 17. Versículos 16 e 17. Now the young woman was very beautiful to behold, a virgin, no man had known her, and she went down to the well, filled her pitcher, and came up. And the servant ran to meet her and said, Please let me drink a little water from your pitcher. So she said, Drink, my lord. Then she quickly let her pitcher down to her hand and gave him a drink. And when she had finished, no, I didn't. That's too much. 16 and 17. 16 to 18. You read 18. Okay, 16 and 18. Versículos 16 a 18. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. So as he's praying, he sees her, Então, enquanto ele está a orar, ele vê a Rebeca, which is interesting. que é interessante. Do you always have to pray with your eyes closed? É sempre preciso orar com os olhos abertos, Because he's praying ou and he sees fechados, her. porque ele está a orar e ele vê ela. I do suggest, though, Eu sugiro, it's Good. good to close your eyes, é bom para fechar os olhos, but not always. mas nem sempre. If you ever pray as you drive, E se oras enquanto estás a conduzir, make sure your eyes are open. por favor, mantenha abertos os olhos. So he sees her, Então, ele vê a Rebeca. but notice what he does. Mas reparem o que é que ele faz. He runs. Ele corre. Very interesting. Muito interessante. The unnamed servant Este servo sem nome is running to meet Rebecca, está a correr para encontrar com a Rebeca. the potential bride for his master's son. Uma que tem o potencial de ser a esposa para o filho do seu mestre. He starts to put his test into action. E começa a colocar o seu teste em ação. Remember his prayer. Lembrem-se da oração. Let the woman be one that gives me water and also my camels. Deixa que a mulher seja aquele que não só dá a minha água, mas dá água aos meus camelos. So right now, at this point, Então agora, neste ponto, she's giving him water. ela está a dar-lhe água. Verse 19. Versículo 19. And when she had finished giving him a drink, she said, I will draw water for your camels also until they have finished drinking. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. So she fits the prayer request. Então ela combina com o pedido de oração. And remember, camels drink a lot. E lembrem-se que os camelos bebem muito. So she is ticking all the boxes here. Então ela está... click. Mark all the boxes. Mark. Está a marcar todas as caixas. Obrigada. And she has just fulfilled the prayer request that he had. E ela cumpriu o pedido de oração que ele tinha feito. 20 and 21. Versículos 20 e 21. Then she quickly emptied her pitcher into the trough, ran back to the well to draw water, and drew for all his camels. And the man, wondering at her, remained silent so as to know whether the Lord had made his journey prosperous or not. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não corado de êxito a sua missão. So the servant is like shocked. Então o servo está chocado. He's like, right away, I find potentially the one. Logo eu encontro aquele que tem o potencial para ser a esposa. So as she's going back and forth getting water for the camels, Então, enquanto ela está a correr para buscar água para os camelos, he's thinking, is this the one?
Ele está a pensar, será que esta é aquele? I guess he could have helped her as he was thinking that, but we don't see that in the story. Nós não vemos isso, mas eu podia ter ajudado ela com a água. But she's there running back and forth, getting the water Mas ela está lá a correr para buscar água. for 10 camels Para 10 camelos. until they were done drinking. Até eles terminaram de beber. Verse 22. Versículo 22. So it was when the camels had finished drinking that the man took a golden nose ring weighing half a shekel, and 2 bracelets for her wrists weighing 10 shekels of gold. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. So notice this, Reparem nisto, that the unnamed servant que este servo is giving gifts está a dar presentes to the potential bride, a esta mulher que tem potencial para ser a noiva. and really special gifts. E são presentes especiais. Verse 23 to 25. Versículos 23 a 25. And said, Whose daughter are you? Tell me, please. Is there room in your father's house for us to lodge? So she said, I am the daughter of Bethuel, Milcah's son, who she bore to Nahor. Moreover, she said to him, we have both straw and feed enough, and room to lodge. E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, o filho que Milca deu a Nahor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e foragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. So the servant actually proposes this idea Então é o servo que está a dar esta ideia, to continue to seek if she is the one. para continuar a ver se ela é aquilo. Is there a place for us, me and my camels, to stay Há lugar para eu e os meus camelos ficar, after finding out whose family she belongs to? depois de descobrir quem era a família dela. So I would say at this time, he's almost certain that she's a good candidate. Então eu diria que neste momento ele tem quase a certeza que ela é aquilo. And then, of course, she says, okay, you can stay with us, E depois ela diz, claro, podes ficar connosco. showing great hospitality. A mostrar grande hospitalidade. Verses 26 to 28. Versículos 26 a 28. Then the man bowed down his head and worshiped the Lord and said, Blessed be the Lord God of my master, Abraham, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. As for me, being on the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. So the young woman ran and told her mother's household these things. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. So the servant knows that he's successful in his journey, Então o servo sabe que ele está a ter sucesso na sua jornada. and he's blessing the Lord for it. E está a abençoar o Senhor por causa disso. Now he's on the way to the house. Agora ele está ao seu caminho para a casa. Verse 29. Versículo 29. Now Rebekah had a brother whose name was Laban, and Laban ran out to the man by the well. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado ao ponto para conhecer o homem. So this character, Laban, Então esta personagem, Labão, he will be important very soon. ele vai ser importante em breve. So we're introduced to him here. Então aqui nós somos introduzidos a ele. Verse 30 and 31. Versículos 30 e 31. So it came to pass when he saw the nose ring and the bracelets on his sister's wrists, and when he heard the words of his sister's Rebekah, saying, Thus the man spoke to me, that he went to the man, and there he stood by the camels at the well. And he said, Come in, O blessed of the Lord. Why do you stand outside? For I prepared the house and a place for the camels. Pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvirá Rebeca contar o que o homem lhe disserá. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse, Venha, bendito do Senhor, porque ficar aí fora. Já arrumei a casa e lugar para os camelos. Oh, Laban. Labão. So this is what happened. Foi isso que aconteceu. Rebekah runs home Rebeca corre para casa to tell her family about this guy that she just met at the well. para contar à família do homem que ela tinha encontrado no poço. But what is she wearing? Mas o que é que ela está a vestir? Gold jewelry. Joias de ouro. Her brother's like,
Where'd you get that? E o irmão dela fica: onde é que buscaste isso? Oh, this guy at the well. Essa homem no poço me deu. Did you invite him over here? Tu convidaste ele para ficar aqui? And then he ran out to meet him. E depois ele foi lá a correr para encontrar. He said, oh, blessed of the Lord. Bendito do Senhor. I prepared a place for you. Eu preparei lugar para ti. You got any more gold left? Já tens mais ouro? And you'll see that this is a true characteristic of Laban later on. E vamos ver que esta é uma característica verdadeira de Labão mais tarde. I think the word is malandro in Portuguese. Malandro. In English? Rascal. Yeah, we'll see. You'll see. Vamos ver. Verse 32 and 33. Versículos 32 e 33. Then the man came to the house, and he unloaded the camels and provided straw and feed for the camels, and water to wash his feet and the feet of the men who were with him. And food was set before him to eat, but he said, I will not eat until I have spoken about my errand. And he said, speak on. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e foragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não dizer o que tenho para dizer. Disse Labão, então fala. So Laban comes and said, everything's prepared for you, showing great hospitality to the servant and the servants with him. Então Labão chega a anunciar que já tem lugar preparado para o servo e os camelos e aqueles que estavam com ele, a mostrar grande hospitalidade com ele. He's like, come and eat. Vem comer. And the servant's like, nope. E o servo fala, não. Not until I finish my business Não até eu termine o meu negócio. and tell you why I have come. E conto-vos porque que eu estou aqui. And then from verse 34 E do versículo 34 to verse 48, a versículo 48 it's the story that we have just read, é a história que acabamos de ler. except for a little difference that I'm going to show you in a second. Aceito pela uma pequena diferença que eu vou mostrar a vocês. And because there's 67 verses, E porque tem 67 versículos, and I'm a good father to my daughter Isabella, eu sou mesmo um bom pai à minha filha Isabela. I'm not going to make her read it all, Não vou obrigar ela a ler todos. but you can read it on your own, but it's basically the same story. E podem ler no vosso próprio tempo, mas é basicamente a mesma história. Except for verse 40 gives us a little bit more information. Aceito em versículo 40, esse versículo nos dá bocado mais informação. So let's read verse 40. Então vamos ler versículo 40. Speaking of answering the question, what if a woman won't come back? Servant Abraham talking. É Abraão a falar, a responder à pergunta do servo se a mulher não quer voltar para cá. Now Abraham speaking. E é Abraão a falar agora. But he said to me, the Lord before whom I walk will send his angel with you and prosper your way, and you shall take a wife for my son from my family and from my father's house. Ele respondeu, o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e correrá de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. So the information that we get, just a little bit more information. Então é só mais bocadinho da informação que recebemos aqui. Abraham says that not only will the angel go with you, E Abraão fala que o anjo não só vai estar com eles, but he will make sure that you are successful. mas vai ter a certeza que tu tens sucesso. So the angel Então o anjo arranged for them to meet. arranjou para que eles encontraram. And I like to think that's how me and Diana met. E eu gosto de pensar que foi assim que eu e Diana conhecemos. The Holy Spirit or his angel was sending him just to make sure that we were in the same place at the same time. O Espírito Santo, um anjo, estava lá para ter a certeza que íamos encontrar a hora certa e no lugar certo. So it's God ordained for all this to happen is the idea. A ideia é que Deus organizou para tudo isto acontecer. Verse 49. Versículo 49. Now, if you will deal kindly and truly with my master, tell me, if not, tell me that I may return to the right hand or that I may turn to the right hand or to the left. Agora, se quiseram mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, diga-me. E se não quiseram, diga-me também para que eu decida o que fazer. So he's saying, I've come to seek a bride for my master's son.
Ele disse: Eu vinha procurar uma esposa para o filho do meu mestre. And I think Rebecca is a great fit for that. E acho que a Rebeca combina bem com isso. So, speaking to the family, do you agree with this? Então, a falar com a família, vocês concordem com isto? If not, I will continue on my way. Se não, eu vou continuar no meu caminho. Verse 50 and 51. Versículos 50 e 51. Then Laban and Bethuel answered and said, The thing comes from the Lord. We cannot speak to you either bad or good. Here is Rebekah before you. Take her and go, and let her be your master's son, as the Lord has spoken. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leva-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. So the family is agreeing with the arrangement. Então a família está a concordar com concordar com isto. So they're allowing Rebekah to go with marry Isaac. Então eles estão a permitir a Rebeca ir casar com Isaac. Verse 52 and 53. Versículos 52 e 53. And it came to pass, when Abraham's servant heard their words, that he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. Then the servant brought out jewelry of silver, jewelry of gold, and clothing, and gave them to Rebekah. He also gave precious things to her brother and to her mother. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. So notice again Reparem novamente that this unnamed servant is giving gifts que to a potential bride. esta serva está a dar prendas à noiva. Verse 54 and 55. Versículos 54 e 55. And he and the men who were with him ate and drank and stayed all night. Then they arose in the morning, and he said, Send me away to my master. But her brother and her mother said, Let the young woman stay with us for a few days, at least 10. After that, she may go. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantaram na manhã seguinte, ele disse, Deixa-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, Deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. So the servant is ready to get back on the road. Então o servo já está pronto para voltar a casa. He's been successful in his mission. Teve sucesso na sua missão. He wants to bring Rebekah back to present her to Isaac. E eu quero trazer a Rebeca para apresentá-la a Isaac. And Rebekah's mom and brother E a mãe e irmão de Rebeca are like, Whoa, that's kind of early. Ficaram, isso é muito cedo. Let her stay another 10 days. Deixa ela ficar mais uns 10 dias. And the servant's like, Nope, O servo falou, não. we got to get on the road. A lot of traffic out there. Precisamos de continuar precisamos de voltar para casa. Tem muito trânsito lá fora. Verse 56 to 58. Versículos 56 a 58. And he said to them, Do not hinder me, since the Lord has prospered my way. Send me away so that I may go to my master. So they said, We will call the young woman and ask her personally. Then they called Rebekah and said to her, Will you go with this man? And she said, I will go. Mas ele disse, não me detenho, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. So notice what she says. Reparem o que é que ela disse. She was given a choice. Ela foi dada uma escolha. And she said, I will go. E ela fala, eu vou. It was her free choice to make, Foi a escolha livre para ela fazer. at least to go at this time. Pelo menos para ir a esta hora. And she says, I will go. E ela responde que ela vai. Verse 59 to 61. Versículos 59 a 61. So they sent away Rebekah, their sister, and her nurse, and Abraham's servant and his men. And they blessed Rebekah and said to her, Our sister, may you become the mother of thousands of 10,000s, and may your descendants possess the gates of those who hate them. And then Rebekah and her maids arose, and they rode on the camels and followed the man. So the servant took Rebekah and departed. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca
e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. So this is very similar to a covenant type blessing, Então isto é muito semelhante a uma promessa da aliança, which is interesting. que é interessante. Verse 62 and 63. Versículos 62 e 63. Now Isaac came from the way of Beer Lahai Roi, for he dwelt in the south. And Isaac went out to meditate in the field in the evening. And he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. Isaac tinha voltado de Bir Lahai, pois habitava no Negev. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximava camelos. So notice what Isaac is doing. Então, reparem o que é que Isaac está a fazer. As he's waiting, Enquanto ele está a esperar, I'm ou está à espera, wondering, a pensar, is my father's servant going to be fortunate to get a bride for me? será que o servo do meu pai vai ter sucesso em buscar uma noiva para mim? He must have had questions. Ele deveria ter perguntas. Is she going to be pretty? Ela vai ser bonita. Is she going to be godly? Ela vai ser uma mulher de Deus. Does she have a good personality? Ela tem uma boa personalidade. I better pray about these things. É melhor que eu ore sobre estas coisas. So he's out there every day praying Então ele está lá, está ali a orar cada dia for his future spouse. para a esposa futura dele. So those of you Então para aqueles de vocês that may not be married at this time, que ainda não estão casados that may hope to be married at one day, e que esperem a casar dia, be praying for your future spouse. estejam a orar pelo seu esposo ou esposa futuro. Verse 64 to 66. Versículos 64 a 66. Then Rebekah lifted her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from her camel. For she had said to the servant, "Who is this man walking in the field to meet us?" Then the servant said, "It is my master." So she took a veil and covered herself. And the servant told Isaac all the things he had done. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" "É meu senhor", respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. So this is the official meet cute. Então, That- meet cute. Yeah. Então este é o encontro fofo oficial. As the servant and Rebekah and the ladies that were with her start to arrive, Enquanto o servo, a Rebeca e as mulheres ou servas que estiveram com ela chegaram, they park the camel, estacionaram os camelos. and because she's like, "Oh, who's this guy coming out to meet us?" Ela pergunta quem é aquele homem que vem para nos encontrar. He's like, "That's my master." Wink, wink. O servo responde: "Esse é o meu mestre." And she's like, "Oh, I better get her." She put her makeup on and all that. Ela colocou a maquiagem, vestiu de ser bonito. And they meet. Eles se encontraram. The servant tells Isaac the story. O servo conta a Isaac a história. Verse 67. Versículo 67. Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and he took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. So now Rebekah is in the story of the covenant family, Agora a Rebeca está dentro da história da aliança da família. taking the place of Sarah. Tomar o lugar de Sara. Tomar Okay. o lugar de Sara. As we finish up here, E enquanto nós terminamos, as we looked at this story, enquanto olhamos para esta história, there's a couple things I want to point out. há algumas coisas que eu quero trazer a atenção, But the first thing I want to point out, mas a primeira coisa que eu quero trazer a atenção, and I'm not going to explain it all, but just to kind of tell you bits of it, eu vou fazer um pequeno resumo, não vou dar todos os detalhes, because it's very detailed, porque tem muito detalhe, and I'll just let you have fun with it, e vou deixar vos a divertir-se com isso, about the prophetic picture mas sobre a imagem profética, in chapters 22, 23, and 24. em capítulos 22, 23 e 24. It's all one picture, one story. Estes capítulos fazem uma grande história, uma grande imagem. So in chapter 22, what happened? Em capítulo 22, o que é que aconteceu? That's when Abraham was going to sacrifice his son. Esse capítulo é sobre quando Abraão ia sacrificar o Isaac, And seu most filho. scholars believe it would be the exact same place where where Jesus would die on the cross. E muitas pessoas acreditam que
aquele lugar onde Abraão ia sacrificar a Isaac é o mesmo lugar que Jesus seria crucificado. And remember the story. E lembrem-se da história. Isaac's like, hey, there's no sacrifice, Dad. Isaac reparou que não havia nenhum sacrifício. And Abraham said, God will provide himself a sacrifice. E Abraão tinha falado que Deus havia prover sacrifício por ele mesmo. Foreshadowing or telling what would to come Dizer ou contar o que ia vir. when he would offer his own son as a sacrifice. Quando Deus ia oferecer o seu próprio filho como sacrifício. But in the story, something interesting happens. Mas dentro daquela história uma coisa interessante acontece. After this scene where Abraham's going to kill Isaac but stops, Depois daquela cena onde Abraão estava prestes a matar o seu filho, mas parou, and there was a sacrifice or an animal in the thorns, e havia animal nos busques, Abraham returns to the servants. Abraão voltou aos servos. Isaac, we don't see again until this chapter 24. E não voltamos a ver Isaac até este capítulo 24. And what is the first thing we see him doing when Isaac comes back into the story? E o que é a primeira coisa que vemos Isaac a fazer quando ele regressa novamente à história? He's praying for his bride. Está a orar pela sua esposa. In symbolism or even in typology, E em tipologia ou em símbolos, in Ephesians chapter 5, em Efésios capítulo 5, verses 25 to 27, versículos 25 a 27, the church is considered the bride of Christ. a igreja é considerada a noiva de Cristo. So what does Jesus do after he ascended to the Father? Então, o que é que Jesus faz quando ele voltou ao Pai? The book of Hebrews tells that he's praying for us. O livro de Hebreus nos conta que ele está a orar para nós. So Isaac Então, Isaac left the scene. deixou a cena. Chapter 23 happens, Capítulo 23 acontece, where Sarah dies. onde a Sara morreu. Sarah represents Israel in the story, E a Sara representa Israel dentro da história. and she is removed, Ela foi tirada, at least for a time. pelo menos por tempo. At least, I mean, Israel for a time. E Israel é tirado por tempo. And then we come to chapter 24, E depois chegamos ao capítulo 24, where the father onde o pai tells his unnamed servant, diz ao seu servo sem nome. who's the father in the story? Quem é o pai dentro da história? It's God the Father. É Deus o Pai. Commissions E fala para o servo. the servant. Fala para o servo. Who does this in our story? E quem é que faz isto dentro da nossa história? The Holy Spirit, O Espírito Santo. to go get a bride. Para buscar uma noiva. What is the Holy Spirit doing today? O que é que o Espírito Santo está a fazer hoje? He's getting a bride for his son, for the son, Está a buscar uma noiva, uma esposa para o filho. making up the church. A criar a igreja. So in our story, Então, na nossa história, God the Father, Deus o Pai, in a very symbolic way, numa maneira muito simbólica, sends out the Holy Spirit envia o Espírito Santo to bring a bride to his son. para trazer uma esposa ao seu filho Jesus. Notice what the servant gives Reparem o que é que o servo dá to the bride. à noiva. Gifts. Presentes. What does the Holy Spirit give us? O que é que o Espírito Santo nos dá? According to 1 Corinthians, Em acordo com o 1 Coríntios the book of Romans, e no livro de Romanos and Ephesians. e em Efésios, Gifts. dons. There's more in there to have fun with. E há mais dentro disto para se divertir com. But here in the very first book of the Bible, Mas aqui, no primeiro livro da Bíblia, I believe it's telling us a prophetic story of what would come. eu acredito que está a contar uma história profética do que é que há para vir. And it's very Obrigada, Bia. interesting. You can explore it to your heart's desire. E é muito interessante. Vocês podem explorar isto quando vocês quiseram. But it's just interesting that it's here of all places. Mas é interessante que está aqui de todos os lugares. Yeah, there's other things that I just don't have time to point out. E há outras coisas, mas eu não tenho tempo para falar deles. But it's very interesting. Mas é muito interessante. So there's a prophetic picture in it. Então, tem uma imagem profética aqui. But I also just want to leave you with some things for this week Mas eu quero também deixar vocês com algumas coisas para esta semana. to ponder, to think about, Para pensar, to apply to your life. para aplicar à sua vida. One is an encouragement, Uma é um encorajamento. and it's from verse 1, E vem do versículo 1. where Abraham could say at the end of his life, Onde Abraão podia dizer ao final da sua vida:
God blessed me. Deus me abençoou. And David in, I think, Psalm 37, 33, 37, E Davi, nos Salmos 37, 33, said, I was young, falou: Eu era jovem, but I am now old, mas agora estou velho. and I've never seen the Lord forsake the righteous. E nunca vi o Senhor abandonar o justo. And it's just, you talk to older saints, E tu falas com os santos mais velhos. people that are older in life that have walked with the Lord. Pessoas que já estão mais velhos na vida, que têm andado com o Senhor. And they always say, E eles sempre dizem: God has been good to me. Deus tem sido bom comigo. And just, walk with the Lord day by day. Anda com o Senhor cada dia. And at the end of your life, E ao final da sua vida. and if you're honest, E se fores honesto, you won't be able to say that God wasn't good, não vais conseguir dizer que Deus não era bom. because God is always good, Porque Deus é sempre bom. especially to his. Especialmente com aqueles que são dele. And so Abraham is an Nice. example of that. E Abraão é um exemplo dele. God Disso. has been good to him. Deus tem sido bom com ele. That doesn't mean he didn't have challenges Não significa que ele não teve desafios and difficulties, e dificuldades. but God has blessed him. Mas Deus tem abençoado. And God will bless us as we continue to walk with him. E Deus vai nos abençoar enquanto continuamos a caminhar com ele. The second thing I want you to just think about. A segunda coisa que eu quero vocês pensar. Do you know the story of the prodigal son? Vocês conhecem a história do filho pródigo? In the parable, Na parábola. which it's a parable, É uma parábola. the father represents God the Father. O pai naquela história representa Deus o Pai. And the only time you ever see God in a hurry, E a única vez que vemos Deus com pressa, he actually runs. por causa ele corre, He runs to the son that's coming back to him. ele corre para o filho que está a voltar para ele. Here in verse 17, Aqui em versículo 17, we see the Spirit in typology running. vemos o Espírito numa tipologia a correr. Why is he running? Por que que ele está a correr? He's running to see if this is one to be the bride. Ele está a correr para ver se aquela mulher quer ser a noiva. Do you know who you never see run? Sabem quem nós nunca vimos a correr? Literally or in any symbolism, Literalmente ou em qualquer tipo de símbolo? is the Son, É o Jesus. Filho, Jesus. He never is in a hurry. Ele nunca está com pressa. And I thought, that's interesting. E eu pensava, isso é interessante. You can see how the Father's running, Podemos ver como o pai corre, which would be very unusual in that story. que seria não comum naquela história. You see the Spirit running in this story, Vemos nesta história o Espírito correr, but you don't see Jesus running. mas nunca vemos Jesus a correr. He's never in a hurry. Ele nunca está com pressa. And that can be frustrating Isso pode ser frustrante, because we're like, Lord, I need you to be in a hurry in this. porque falamos, Senhor, eu preciso que tu tens pressa nisto. I need you to deal with this issue. Eu preciso que tu lidas com este assunto. Can you speed it up a little bit? Podes acelerar. I've been in this trial, this difficulty for a long time. Esteve a passar por esta dificuldade por algum tempo. What are you taking so long for? Por que estás a demorar tanto tempo? Maybe a jog or a little Se podias dar só pequeno fast walk, maybe. corridinha, andar com pressa. I need you to save me. Eu preciso que tu me salves. Run. Corre. And the Lord's like, no. E o Senhor fala, não. And even when he in the story, Isaac met Rebecca. E mesmo na história, quando Isaac encontrou com a Rebeca, He didn't run. ele não correu. He just walked out to her. Ele só andou para encontrar com ela. And he arrived exactly when he wanted to. E ele chegou à hora que ele quis chegar. And the Lord does the same with us. E o Senhor faz o mesmo conosco. He will come to you right when you need him to. Ele vai vir a ti quando tu precisas dele. And right when it's good for you. E quando é bom para ti. Not a second before, Não segundo antes, not a second after. nem segundo depois. He times it perfectly. Ele tem o timing perfeito. And when you time it perfectly, E quando tu tens o tempo perfeito, you don't need to run. tu não precisas correr. You can just take your time to get there. Podes demorar ou levar o seu tempo para chegar lá. So just be encouraged Então sejam encorajados. that the Lord knows what he's doing Que o Senhor sabe o que é que ele está a fazer. and he will show up right at the right time. E vai aparecer no momento certo. But he knows. He But knows just- what you're going through. Mas ele sabe por o que é que estás a passar. And he will show up at the right time. E vai aparecer à hora certa. And then the last thing I want to leave us with, E depois a última coisa que eu quero deixar com vocês it's an example from Rebecca. é um exemplo de Rebeca. When she was invited by the Spirit Quando ela foi convidada pelo Espírito to go to the Son, para vir ao filho. she said, I will go. Ela respondeu, eu vou.
I will come to Jesus. Eu vou a Jesus. Or in this case, Isaac. Ou neste caso, Isaac. But we too had to say this. Mas nós também era preciso When dizer the isto. Holy Spirit asks us, Quando o Espírito Santo nos perguntou, will you come to Jesus? tu vens a Jesus? And most of us here, or almost all of us here, said, I will. E a maioria de nós, ou quase todos de nós, responderam sim. We said yes. Nós responderam sim. But sometimes after that, Mas às vezes, depois disto, when the Lord continues to invite us to do things, quando o Senhor continua a nos convidar para fazer coisas, we're like, maybe later. respondemos, talvez mais tarde. Ask somebody else. And if they say no, then come back to me. Pergunta a alguém, se eles respondem não, podes voltar a me perguntar. The Lord is still inviting you today O Senhor ainda hoje está a te convidar to walk with Him day by day, para caminhar com Ele cada dia, to spend time with Him, para passar tempo com Ele, to love Him. para amar Ele. There was a interesting in this morning in the Gaia church De manhã na igreja em Gaia, that sometimes the church asks people to serve the Lord, a igreja às vezes pergunta ou pede pessoas para servir o Senhor, and even though they don't love the Lord yet, mesmo que eles não amem o Senhor ainda, or don't know the Lord enough to love Him. ou não conhecem o Senhor o suficiente para lhe amar. And the Lord is Amar. asking us E o Senhor está a nos perguntar to know Him more, para conhecer Ele mais, so that our love for Him will grow more. para que o nosso amor por Ele cresça. And the more you love the Lord, E o mais que tu amas o Senhor, funny enough, e é engraçado, it has a dramatic impact on your life. tem impacto dramático sobre a sua vida. And it challenges your motivations on what you do and why you do it. E desvia as suas motivações por as coisas que tu fazes, ou pelas razões por qual tu fazes as coisas. And it's a lot easier to say yes E é muito fácil dizer sim, when He asks you to go for Him. quando Ele pede que tu faças uma coisa para Ele. It's a very famous picture in Isaiah 6. E é uma imagem bem conhecida em Isaías capítulo 6. And the Lord is asking, who will go? Who can I send? O Senhor está a perguntar, quem posso mandar, quem quer ir? And Isaiah said, here I am, send me. E Isaías respondeu, aqui eu estou, envia-me. Will you go Tu vais, if you're sent se tu fores enviado, to do a great thing for the Lord? para fazer uma coisa grande para o Senhor? That's a challenge for us. Isso é um desafio para nós. So say yes Então respondem sim to the Lord, ao Senhor, to walk with the Lord, para andar com o Senhor, to fall more in love with the Lord, para apaixonar-se mais com o Senhor and to be sent out by the Lord. e para ser enviado pelo Senhor. So let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Pai, obrigada pela sua palavra. And thank you that all things are in your hand E obrigada que todas as coisas estão dentro de suas mãos and that we can trust you. e que podemos confiar em Ti. That at the end of our lives, Lord, we can say that you have been good to us. E que no final de nossas vidas, Senhor, podemos dizer que Tu foste bom conosco. And I think we can all say that even today. E acho que nós até podemos dizer isso hoje. But Lord, I thank you Mas, Senhor, eu te dou graças that you arrive right when you want to. que Tu chegas à hora que Tu quiseres. Even though I may not understand, Mesmo se eu não entendo, even though I would want you to maybe speed up, mesmo se eu quero que Tu aceleres um bocadinho, you know what's best. Tu sabes o que é bom. And yet you're working all things for good. E Tu estás a trabalhar todas as coisas para o bem. And so help me and others, all of us really, to trust that, Lord. Então, ajuda não a mim só, mas cada um de nós com isso, Senhor. And then help us to always say yes to your invitation, E ajuda-nos a sempre responder sim ao seu caminho. to know you, Para te conhecer, to walk with you, para andar contigo, to fall more in love with you, para apaixonar-se mais contigo and to be sent out by you. e para ser enviado por ti. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Let's all stand for one last song. Vamos ficar de pé para a última música.